Bom que hoje tem menos pessoas, né? Estamos mais na frente, fica uma coisa mais íntima. Então, se eu tossir aqui, ninguém vai ligar. Irmãos, abram comigo suas Bíblias em Lucas 2, por favor. Eu acho que eu peguei uma virosezinha, tem uns 7 dias. Aí minha garganta inflamou, não conseguia dormir. Mas Deus curou a tempo, né? Então, dá para a gente pregar hoje. A gente vai ler Lucas 2, versículos 22 a 52. Lucas 2, versículos 22 a 52. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar pregando aqui, o privilégio de poder expor Lucas, né, com o Zé. E dia 5 de janeiro já estou voltando para a Bahia, eu vou ajudar lá na igreja de lá, mas foi um privilégio poder passar dezembro aqui com vocês. Vamos orar? Pai, louvado seja o Teu nome, pelo Teu Filho Jesus, que nasceu como foi prometido, Senhor, da Virgem, e foi atestado, Deus, como Messias, como Salvador, também como foi profetizado. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é fiel, Deus. E é na Tua fidelidade que nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Que o Senhor fale apesar do pregador e da fraqueza dele, que sejamos tocados pela Tua palavra, Senhor, na simplicidade dela. Que o Senhor toque os nossos corações, não só a nossa mente. Que saiamos daqui, Senhor, louvando ao Senhor pelo Teu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, que nos redimiu dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos expondo Lucas, a gente pode ver que o propósito de Lucas, escrevendo esse evangelho, é mostrar como que Jesus é a salvação agora, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Então, vocês puderam acompanhar a exposição de Lucas, e nós vimos que o fato de Lucas ter colocado relatos do anúncio do nascimento de Jesus, através do anjo Gabriel para Maria, e também sobre o próprio nascimento dele, nos versículos anteriores, é porque Lucas queria mostrar que ele era realmente o Filho de Deus, e que nós podemos confiar nele, de que ele vai estar salvando, já salvou, está salvando e ainda vai salvar todas as pessoas que crerem nele para a salvação, independente da etnia, da raça, da cor, do gênero. E agora nesse texto, assim como Lucas mostrou com o anúncio do nascimento e com o nascimento que Jesus é realmente Filho de Deus, agora Lucas ele vai falar um pouco da infância de Jesus. E ele vai falar um pouco da infância de Jesus com o mesmo propósito. Ele é o Filho de Deus. Então essa mensagem a gente vai ver que a infância de Jesus mostra que ele é o Salvador. A gente vai ver que a infância de Jesus mostra que ele é o Salvador. Por quê? 4 razões que a gente vai ver nesse texto que a infância de Jesus mostra que ele é o Salvador. Primeira razão, porque ele obedeceu perfeitamente à lei, com auxílio de seus pais. Segunda razão, porque Simeão e Ana, que eram justos, piedosos, cheios do Espírito Santo, pessoas proféticas, deram testemunho dele quando se encontraram com ele. A terceira razão, porque que a infância de Jesus mostra que ele é Salvador, é porque o próprio Jesus, mesmo com 12 anos de idade, mesmo sendo criança, já tinha consciência da missão dele e que ele era o Filho de Deus. A quarta razão é porque ele foi submisso ao plano de Deus na terra para redimir os homens. Como? Sendo submisso aos seus pais. Ok? Então, vamos ler o texto, acompanhem comigo.
Versículo 22, Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, a gente acompanhou no sermão do Hilário passado o nascimento de Cristo, os pastores indo louvá-lo. Então, Jesus nasce. E Jesus nascendo, ele precisava ser circuncidado pela lei. E ele foi circuncidado. Você consegue ver isso no versículo 21. Agora que Jesus nasceu, a lei também dizia que uma mulher israelita, ela precisava, após a concepção do bebê, ficar 40 dias sem se envolver com coisas sagradas. Por quê? Porque ela estava contaminada por causa do nascimento do bebê. Então, passados os 40 dias, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Isso está lá em Êxodo 13, 1 a 2, quando o Senhor diz a Moisés, né? Consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Jesus era o único filho de Maria, ele era o primogênito, ela precisava levar Jesus para ser consagrado em Jerusalém. Só que não era só o objetivo levar Jesus para ser consagrado em Jerusalém. José e Maria também levou Jesus com um segundo objetivo. O segundo objetivo é que a própria Maria precisava oferecer um sacrifício pelo fluxo de sangue, pelo parto que ela teve de Moisés, de Jesus e tudo mais, segundo a lei. Versículo 24. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Tem uma questão interessante aqui. Lá, isso está escrito em Levíticos 12, 6 a 8, é onde está essa lei, onde a mulher, depois dos 40 dias, tinha que oferecer um sacrifício. Esse sacrifício tinha que ser um cordeiro ou uma pomba, era o padrão, ok? Mas, e Deus sabiamente colocou isso na lei, se o casal ou a mulher não tivesse condições de oferecer esse sacrifício padrão do cordeiro ou da pomba, o casal que fosse pobre, que não tivesse condições, poderia oferecer um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E como está escrito aqui no versículo 24, como está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, então tudo indica que foi esse sacrifício que Maria e José ofereceram. E tudo indica que eles eram pobres. E eu queria chamar a sua atenção já para isso. Jesus era Deus e mesmo assim teve uma infância humilde. Jesus era Deus e mesmo assim não bastou ter nascido na manjedoura, não bastou ter nascido onde animais dormiam. Ele ainda nasceu filho de um carpinteiro, de um casal humilde. Aquele que era o maior do universo colocou-se no lugar mais simples possível. E muitas vezes nós, que não somos nada, queremos estar nos maiores patamares, ou não queremos estar com os simples, ou com as coisas simples, ou nos lugares simples, sendo que Jesus sempre buscava o simples. Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos amar as pessoas, estar com as pessoas, buscar as coisas e os lugares que Jesus buscava. Humildes. Precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Esse é o coração de Deus, a humildade. Outra coisa interessante é que, como você viu, José e Maria, eles cumpriram várias coisas da lei do Senhor. E Jesus, ele acabou cumprindo a lei de forma passiva.
com o auxílio dos seus pais. Então, os seus pais o levaram para ser circuncidado, os seus pais levaram ele para ser consagrado. Veja que lá no batismo, João Batista fala: não vou te batizar. Mas Jesus diz: é necessário que eu faça isso. Então, Jesus foi ativo em se submeter à lei. Mas aqui, Jesus está sendo passivo. Até isso Deus orquestrou, né? Eu vou colocar pais piedosos para esse menino, para que até mesmo ele, bebê, ele cumpra a lei. E por que ele tinha que cumprir a lei? Ele tinha que cumprir a lei, meus irmãos, porque nenhum de nós consegue cumprir a lei. Somos pecadores e pecamos sempre. Só pode entrar no céu quem for perfeito. Mas nenhum de nós é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Por isso que é tão glorioso Jesus ter nascido. Porque finalmente nasceu alguém que pode ser perfeito, que foi perfeito e cumpriu toda a lei de Deus ainda quando era bebê, ainda quando era criança. E ele morreu em nosso lugar. O primeiro Adão falhou em obedecer, mas Jesus, o segundo Adão, cumpriu e obedeceu. A segunda razão, como eu disse, que a infância de Jesus mostra que ele é Salvador, é porque Simeão e Ana, que eram piedosos e justos, deram testemunho dele. Olha só agora a partir do versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então esse homem, Simeão, ele era um homem piedoso, um homem justo, um homem que buscava a Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, e Deus deu um presente para esse homem, ele deu uma promessa para esse homem: você não vai passar dessa vida sem ver aquele que está sendo profetizado há muito tempo. Você vai ver esse menino com seus olhos antes de você morrer. Versículo 27. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha que magnífico. José e Maria, para cumprir a lei, foram ao templo de Jerusalém para consagrar o menino Jesus como a lei exigia. Chegando lá, eles estavam lá consagrando Jesus. Chega um homem do nada, chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelando a ele. Esse homem vai, provavelmente educadamente, pega Jesus dos braços de Maria e José, coloca em seus braços, olha para ele e começa a louvar a Deus. Ninguém contou para ele que aquele seria o Salvador. Provavelmente ele não conhecia Maria e José, mas movido pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, ele pega aquele menino e louva a Deus. Por que ele louva a Deus? Porque este menino, como o próprio Simeão disse, é a salvação, a qual Deus preparou diante de todos os povos. E aí Simeão cita Isaías 49:6. Esse menino é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse menino, ele não viria só para trazer benefícios a Israel, para libertar Israel, para redimir Israel, mas Deus olha para esse menino e diz: você vai ser mais do que isso. Você não vai ser só uma luz para Israel, você vai ser uma luz para o mundo. E é por causa dessa luz para o mundo que nós estamos aqui hoje, à noite, colocando toda a nossa esperança e nossa fé neste que é o Salvador. Porque nós somos esses gentios, nós somos estes
que estavam perdidos, sem esperança, alheios à promessa, vivendo sem Deus no mundo. E Deus teve misericórdia de nós. E Deus lembrou de nós. E Deus nos incluiu como que uma figueira brava enxertou em Israel. Não merecíamos, não somos o povo da promessa, não somos descendentes de Abraão, mas Deus, pela sua graça, nós que somos gentios fomos incluídos na salvação de Cristo. É por isso que o nascimento de Jesus é tão especial para nós, porque o único povo que conhecia Deus eram os judeus, e eles pensam assim até hoje. Mas através de Jesus, e somente de Jesus, nós conhecemos hoje a Deus. Nós conhecemos a Deus. Quando você ouve o nome Jesus, esse nome soa aos seus ouvidos como um som mais belo? O nome de Jesus é doce para você? Por que o nome de Jesus deveria ser doce para mim? Porque Ele é a minha esperança, Ele é a minha garantia, Ele é a minha segurança, segurança da salvação, esperança da vida eterna. Ele é meu intermediador entre eu e Deus, Ele é meu advogado fiel, Ele é meu intercessor, Ele é o meu salvador, Ele é a minha possibilidade de ser santo, Ele é o meu resgatador, me tirou do mundo, Ele é o meu Senhor. O pecado já não é mais meu Senhor, Ele é o meu Senhor. E sendo eu escravo dele, Ele não me chama de escravo, Ele me chama de amigo. O pecado me chamava de escravo, Jesus me chama de amigo. O nome de Jesus é doce para você? Quando você ouve o som dele, é o som mais belo? Deveria ser para mim e para você. Tudo que nós temos é Cristo, nada mais. Ele é a nossa esperança. Versículo 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Até porque não seria diferente. Imagina você ir consagrar o seu filho no templo, chega um homem do nada, pega seu filho na mão e começa a louvar a Deus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Por quê? Por que a chegada de Cristo Jesus faria algumas pessoas serem prejudicadas e outras beneficiadas? Algumas pessoas serem elevadas e outras irem para a ruína, e os corações fossem manifestados? Porque, meus irmãos, com Jesus é 8 ou 80. Ou você crê ou você não crê. Se crê, você está salvo, é filho de Deus. Se não crê, a ira de Deus permanece sobre você. Jesus, nós, pecadores, somos merecedores da ira de Deus sobre nós. Somos merecedores. É como se, imagine, os cientistas a partir de hoje disserem: daqui a 3 dias um asteroide com o dobro do tamanho da Terra está pronto a atingir a Terra, e nós nos desesperássemos. Não há opção, não há saída. Então, uma parede de uma substância inquebrável se coloca entre o asteroide e a Terra. E o asteroide bate naquela parede e não fere a Terra. O asteroide é a ira de Deus
que deveria descer sobre nós, pecadores. E Jesus é essa parede que não deixa que o asteroide bata em nós. Ou nós cremos ou não cremos. Quem crê em Jesus é elevado, e quem não crê é arruinado. E Jesus seria alvo de contradição. Por que alvo de contradição? Porque vai ter pessoas que vai dizer: rapaz, Deus se fez homem e morreu por mim. Que maravilha, que glória, que maravilhoso o que aconteceu naquela cruz. Mas vai ter outras pessoas que vão dizer: que besteira isso aí. Você vai acreditar nisso? Nessa tolice? Você vai acreditar nisso? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqueles que são salvos é aqueles que creem de coração. E Simeão vai dizer para Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Muito provavelmente nós sabemos que aqui ele estava falando que lá, quando Jesus estivesse ali por volta dos seus 33 anos, ele seria crucificado e morto. E quem estaria ali perto? A mãe dele, Maria. Sabendo que ele era Deus, sendo a mãe dele, era como se uma espada atravessasse seu coração. Mas também eu creio que Maria foi fortalecida na cruz, se lembrando dessa profecia de Simeão. Maria foi fortalecida naquele momento. Muito provavelmente naquela cruz, quando ela estava ali ao lado da cruz, ela lembrou que Simeão, quando Jesus era bebê, tinha dito que uma espada atravessaria a alma dela, e ela foi fortalecida. Mas nem todas as pessoas são como Simeão, que ao receber uma promessa de Deus, ou ter a expectativa sobre algo, antes de morrer, vê isso acontecer. Muitas pessoas morrem sem ver coisas que tinham muita expectativa, que oraram anos por aquilo. Pessoas que queriam muita conversão da família. Um missionário que foi para uma região e pregou, e as pessoas não se convertiam. Ou uma pessoa que foi discipular alguém e que passou meses discipulando aquele discípulo e por algum motivo não conseguiu ver o que ele se tornou depois. Pessoas morrem sem ver o cumprimento de expectativas. Nem todos são como Simeão. Eu gosto muito da biografia de um pregador do século XIX. Ele era pastor, também um diretor de orfanato. Ele se chamava George Miller, do século XIX. E de todos os homens piedosos, grandes homens da história da igreja, talvez o George Miller, se não tiver em primeiro, está entre os 3, em relação a homem de oração. Homem de oração. Era um homem que tudo que ele precisava, ele orava. Tudo ele levava em oração e Deus respondia. Ele cuidou de um orfanato com milhares de crianças, a ponto de em um dia não ter comida para as crianças, para alimentar milhares de crianças. E ele falar para elas assim: vamos orar aqui agora. E na hora que eles oraram, um carro apareceu, um caminhão apareceu, dizendo que era uma comida para a prefeitura, e a comida acabou passando 2 dias, a prefeitura não quis mais, e o caminhoneiro pensou em levar para o orfanato para não jogar fora. Um homem de oração. E George Miller, ele orou por mais de 40 anos pela conversão de um amigo, pelo filho de seu amigo. E quando George Miller morreu, esses homens ainda não haviam se convertido, nem o seu amigo, nem o filho de seu amigo. Foram 40 anos orando pela conversão. Mas aí George Miller morreu, e aí, enquanto assistia ao funeral de Miller, o amigo se converteu e o filho dele se converteu uma semana depois.
Ele orou 40 anos, morreu e não viu se cumprir aquilo que ele orava. Mas Deus foi lá, na hora do funeral, e uma semana depois eles se converteram. E nós desanimamos tão fácil dos nossos alvos de oração. Nós desistimos tão fácil. Oramos 1 ano por um familiar, não se converteu, nós paramos de orar. Mas nós precisamos persistir, precisamos perseverar, porque às vezes Deus ele não vai cumprir a nossa expectativa ainda em vida, mas quem sabe, quando você morrer, quando você viajar, quando você estiver em outra fase da vida, aquela pessoa, aquele amigo que você orou, aquele parente que você orou por tantos anos, não vai se converter. Quem sabe aquela pessoa que você discipulou não vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, daqui a alguns anos. Quem sabe aquela pessoa que você evangelizou há 20 anos atrás, que você nem se lembra mais o nome da pessoa, ela vai bater na sua porta, vai mandar um WhatsApp e vai dizer: oi, você lembra de mim? É que eu me converti. Sei que já fazem 20 anos, mas eu nunca me esqueci da palavra que você me falou. A gente precisa perseverar, meus irmãos. Não foi só Simeão que deu testemunho profético acerca de Jesus. A profetisa Ana também. Olha comigo os versículos 36 em diante. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que interessante, enquanto Maria e José estavam consagrando Jesus, chega um homem justo e piedoso, pega Jesus no colo e começa a louvar a Deus. No mesmo momento, outra pessoa cheia do Espírito Santo, profética, vê aquilo, muito provavelmente o Espírito Santo disse no coração dela: isso aí que está acontecendo é verdade, o que Simeão está falando é verdade, esse menino aí é o Messias. E ela começa a louvar o Senhor e contar para as pessoas. É interessante que essa mulher também, ela tinha uma vida piedosa. Veja que o texto diz que ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. E ela o quê? Não deixava o templo. É certo que na velhice a canseira a enfado. A gente vê Moisés falando isso na Bíblia. É difícil, enfermidades aparecem, dificuldades aparecem. Mas Ana fez de Deus o seu tudo, e Deus fortalecia ela. A maioria das vezes que aparece na Bíblia as viúvas são necessitadas. A palavra viúva, ela tem ligação com o sentido de desamparada, na própria palavra viúva. E elas também poderiam ser facilmente alvos de justiça. Até porque nós sabemos que naquela época as mulheres tinham muito menos direitos. Então, se uma viúva perdeu um marido, ela já perdeu um grande direito para se defender, de provisão financeira e tudo mais. Imagine agora se ela perde os filhos. Ela fica totalmente desamparada. Talvez essa seja a sua situação, como viúva ou viúvo. Você pode ser vulnerável como as viúvas em Israel. E você agora é obrigada a aprender a viver sozinha ou sozinho. Antes, quando você era casada, seu marido estava ali na sua casa, seus filhos moravam com você. Você tinha a sua casa cheia de gente. E talvez, sendo o seu casamento
razoavelmente bom, você tinha felicidade, você tinha alegria naquela casa. Você tinha o seu marido perto de você, cuidando, protegendo, provendo, conversando, sofrendo juntos e compartilhando as alegrias juntos. Você tinha as crianças ou os adolescentes perto de você também, dando risada, alegrando a casa. Mas agora, Deus, Ele leva seu marido para estar consigo dele. Não somente isso, os seus filhos também casam. E você passa a morar sozinha ou sozinho. É muito difícil. Não é só a solidão que um viúvo ou uma viúva passa. É também a dificuldade financeira, muitas vezes. E com certeza, problemas na saúde. Se a pessoa não tiver uma esperança forte, se a pessoa não tiver algo que ela possa realmente se agarrar, algo seguro, algo firme, algo que preencha a alma dela, ela vai sucumbir. E nós vemos no exemplo de Ana, com 84 anos, que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. O que quer dizer isso? O viúvo ou a viúva pode faltar tudo, mas se ela fizer Deus o seu tudo, ela vai achar alegria, ela vai achar satisfação. Se ela entregar a sua vida completamente e todo o seu coração para Deus, ela vai se sentir completa, mesmo que falte todas as pessoas e todas as coisas. Louvado seja Deus por Ana, que é um exemplo para nós. Então, versículo 39. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Perceba que Lucas fala, José e Maria, junto com Jesus, cumpriu tudo que a lei ordenava. Como eu tinha dito, Jesus cumpriu tudo que a lei ordenava. Ele é perfeito, desde o seu nascimento. E eles voltaram para Nazaré, que era uma cidade desprezada, uma cidade que não era importante, e o Senhor Jesus nasceu ali, humildade, e o menino crescia e se fortalecia. Então essa foi toda a cena que aconteceu com a ida de Jesus ao templo para ser apresentado. Então, agora Lucas vai passar para o versículo 41, onde ele vai contar sobre quando chega a festa da Páscoa. Jesus também já está agora, entre aspas, de maioridade, e eles vão para a festa da Páscoa. Mas antes de nós lermos, eu queria pontuar algo importante. Veja que são duas cenas aqui, dos versículos 22 a 52, são duas cenas. A primeira cena é a apresentação de Jesus no templo, então dos versículos 22 a 40, ok? Agora, fechou a cena, Jesus, bebezinho, fechou a cena. Lucas vai passar para a segunda cena. A segunda cena já é Jesus mais criança, já é com 12 anos de idade. Aí você pergunta, mas o que aconteceu no tempo entre Jesus ser bebê e Jesus ter 12 anos de idade? Resposta, ninguém sabe. Há algumas pessoas na época de Cristo que escreveram alguns livros, evangelhos, querendo contar o que aconteceu nesse meio tempo sobre a infância de Jesus, mas eles não foram colocados na Bíblia porque tem contradições, são coisas fantasiosas, coisas que não faz sentido. Então nós realmente não sabemos o que aconteceu entre Jesus bebezinho até os 12 anos de idade, mas graças a Deus Lucas colocou algumas coisas para a gente aqui, coisas que são inspiradas e a gente pode crer totalmente. Então vamos ler agora a partir do versículo 41. Todos os anos,
Os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Essa festa da Páscoa, ela durava uma semana inteira, e milhares de peregrinos, pessoas que peregrinavam rumo a Jerusalém, vinham a Jerusalém para celebrar a libertação de Israel do jugo da escravidão e da praga da morte dos primogênitos lá no Egito, como a gente vê em Êxodo, por exemplo. A cidade de Jerusalém, para vocês terem ideia, naquela época cabia 25 mil pessoas, mas quando chegava a festa da Páscoa e vinha essas pessoas da região peregrinando para a cidade, para comemorar a cidade enchia para 60 mil pessoas. O texto aqui também fala, veja no versículo 42, que Jesus atingiu 12 anos. 12 anos, meus irmãos, por que ele fala isso? Porque aos 12 anos, o menino judeu se tornava legalmente obrigado a guardar a lei. Então, essa criança judaica com 12 anos passava a ser treinada na lei, a jejuar, a participar das reuniões da sinagoga, aprendeu a profissão. Jesus aprendeu a profissão do pai, carpinteiro. Então, em outras palavras, ele era com 12 anos considerado oficialmente um homem, né? Então, um menino em Jerusalém, israelita, com 12 anos ele era oficialmente reconhecido como homem. Então é por isso que não só agora os pais de Jesus vão para a festa da Páscoa em Jerusalém, como um costume da tradição, mas o próprio Jesus estava tendo a obrigação de ir agora, né? Olha o versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Isso não é estranho. Por quê? Porque não é estranho os pais de Jesus terem saído de Jerusalém para voltar para sua terra, para Nazaré, e não terem percebido que, meu Deus, cadê Jesus? É porque, como eu disse, para Jerusalém iam caravanas de toda a região. E essas caravanas eram pessoas da mesma cidade, eram pessoas da vila ao redor, vizinhos. Então, eram pessoas conhecidas. Até mais para frente a gente vai ver que teriam parentes ali no meio das caravanas. Então, os pais de Jesus estavam indo com Jesus, voltando para Nazaré na caravana, sem Jesus. E aí eles não deram falta de Jesus porque eles imaginaram, deve estar com fulano, deve estar com ciclano, deve estar lá na frente com as outras crianças e tudo mais. Normalmente as mulheres e as crianças iam na frente, né? E por isso que eles não deram falta, né? E andaram o dia inteiro, então começaram a procurar entre os parentes conhecidos. E não acharam. Versículo 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Até aí. Então, tem uma frase que diz muito bem isso aqui. 3 dias depois, ou seja, um dia de viagem, o José e Maria saíram de Jerusalém rumo a Nazaré. Então, foi um dia de viagem andando. Com um dia de viagem, eles não viram Jesus. Então, foi um dia de viagem para voltar e provavelmente um dia para achar Jesus. Por isso que o texto fala, versículo 46, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Versículo 47. E todos os que o ouviam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Isso era normal, tá? Era normal que os estudantes, as crianças, adolescentes, os jovens estudantes, eles perguntassem e fizessem perguntas. Os judeus gostavam muito de ensinar as pessoas dessa forma. E como era uma festa da Páscoa, provavelmente rabinos famosos estavam ali. Mas o que é extraordinário era que as perguntas que Jesus fazia
fazia com que todo mundo olhasse para ele e ele virasse o centro da atenção. Era tipo assim, como é que um menino de 12 anos está fazendo essas perguntas e dando essas respostas? Não tem lógica. Era como realmente um menino no meio dos mestres, né? E versículo 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Então nós vamos aqui para a terceira razão porque que a infância de Jesus mostra que ele é o Salvador. É porque o próprio Jesus tinha consciência de si mesmo como filho de Deus. Isso é sobrenatural. Um menino de 12 anos, eu estava vindo aqui para a igreja mais cedo, e no caminho eu estava refletindo sobre isso. Tem pessoas que falam assim: Jesus é um impostor. Jesus orquestrou toda essa ideologia de ser o Messias, de ser o Salvador do mundo, e está aí, isso aí hoje. Ele já tinha planejado ser isso aí antigamente. Mas aí a pergunta é: como é que um menino de 12 anos ia planejar tudo isso? O texto está dizendo aqui, com 12 anos, Jesus já tinha consciência que ele era filho de Deus. Como é que um menino de 12 anos ia orquestrar tudo isso que nós vemos hoje, que é o cristianismo? Não tem como. Mas vamos voltar ao raciocínio. Então, os pais o viram e ficaram maravilhados. Meu Deus, meu menino de 12 anos está no meio dos maiores rabinos de Israel. E aí, Maria fala para ele: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Tem uma questão aqui. Os pais de Jesus deveriam saber que ele estava no templo, em Jerusalém. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer isso depois. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Ou seja, vocês deveriam saber que eu estava no templo em Jerusalém. Por que Maria e José deveriam saber? Meu Deus, um anjo falou com Maria que ele era o filho do homem. Depois, o nascimento dele, os céus se abriram. Anjos apareceram para pastores. Tudo é muito sobrenatural. Quantas manifestações não foram dadas para Maria e José de que ele era o filho do homem? Então, nesse momento, Maria e José não deveriam gastar um dia procurando Jesus. Eles deveriam saber: onde é que Jesus pode estar? Na casa do Pai. É por isso que Jesus fala isso para eles. Mas, meus irmãos, tem uma coisa interessante. Se até José e Maria esqueceram que Jesus era o Filho de Deus, quem dirá nós? Nós esquecemos que Jesus é o Filho de Deus quando nós pecamos. E Ele, sendo Deus, Ele prometeu para nós: eu sou advogado por vocês. Se vocês pecaram, basta confessar, se arrepender e está pago. Não precisa ficar remoendo o pecado, não precisa ficar lamentando, não precisa ficar se martirizando ou querendo pagar a promessa. Você pode sim ficar triste, angustiado, deve, mas com o coração leve de que Deus te ama da mesma forma. Afinal, eu sou Jesus, eu sou Deus, eu prometi. Lembre que eu sou Deus, eu intercedo por você. Nós esquecemos que Jesus é o Filho de Deus quando buscamos a nossa salvação através das nossas obras e não pela fé. Era pelas obras sem Jesus, com Jesus é pela fé. Ou quando nos acovardamos de dizer na universidade, na escola, no meio dos amigos, que Jesus não foi apenas um grande líder, Ele foi Deus, Filho de Deus, Filho do homem. Leia comigo o versículo 51. Desculpa, 50 e 51. José e Maria, porém, não compreenderam as palavras que lhes disse.
E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Quarto motivo de que a infância de Jesus mostra que ele é o Salvador é porque Jesus ele era submisso ao plano terreno de Deus de redenção. E qual era o plano terreno de Deus? Que Jesus seria homem e filho de um pai e uma mãe, José e Maria, e ele se submeteu. Tem uma irmã querida que ela tinha um filho adolescente. E aí esse filho adolescente saía, não falava para onde ia, chegava tarde da noite e tudo mais. E a mãe, essa irmã, chegava para ele e falava: você quer me matar do coração? Você sai de casa, chega tarde, não fala para onde vai, não dá satisfação. Por que você faz isso comigo? E aí, esse filho dela cresceu na igreja, ele falou assim: mas até Jesus fazia isso com a mãe dele. Jesus ainda fez pior que eu, ficou 3 dias fora. E a senhora agora quer me acusar? Jesus também fez, pô. Mas, meus irmãos, não é assim. A gente vê aqui claramente, Jesus era submisso aos pais. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Jesus era submisso a eles. É interessante que José e Maria que devia ser submissa a Jesus, porque eles são criaturas de Jesus. Mas na lógica do reino tudo é invertido. É por isso que eu amo o Evangelho, porque é tudo ao contrário. Isso explode minha cabeça. Como é que o Criador se submete à criatura? Criatura pecadora ainda. E ele perfeito. Quando José e Maria estavam no ventre da mãe e do pai, no ventre da mãe, Jesus estava lá. Era Jesus que estava criando. Não só isso, como o princípio de tudo. Com o exemplo de Jesus, os filhos devem obedecer seus pais. Por quê? Porque se até Jesus, que é Deus, obedecer aos pais, quem é você e eu para não obedecer os pais? Também os filhos devem obedecer seus pais porque é justo. Foram os pais que deram a vida para o filho, foram os pais que criaram o filho. E também é um mandamento com promessa. A recompensa é: se o filho obedecer ao pai, tudo vai correr bem com ele e você terá uma longa vida sobre a terra. Uma longa vida sobre a terra. O filho não deve se achar superior aos pais, não deve se achar mais esperto que os pais, porque adolescente, jovem, tem a tendência a ser orgulhoso e prepotente, né? Não, eu sou a pessoa mais inteligente, o mundo foi beneficiado por eu ter nascido nessa geração. Os filhos não devem achar que precisam dos pais. Os filhos não devem se achar superior, mais esperto, ou que não precisa dos pais. Mas, primeiramente, em obediência a Deus, os filhos devem obedecer sim aos pais, até se casar ou até ser responsável pela própria vida quando adulto. E aí continuará honrando a eles. Okay? Então vamos para a conclusão. Abra comigo em Isaías 49, versículos 1 a 7. Isaías 49, versículos 1 a 7. Isaías profetizou acerca de Jesus e parte dessa profecia foi também usada por Simeão, lá naquele cântico. Versículos 1 a 7 diz assim: escutem terras do mar e vocês povos de longe prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante de Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio para pregar o evangelho, a mensagem de salvação, mas pessoas desprezavam a mensagem dele. Ele foi morto na cruz.
Mesmo assim, e a profecia disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Versículo 5: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, na barriga de Maria, para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, Deus, a profecia acerca de Jesus: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Como eu disse, eu quis deixar essa profecia para o final, para que a gente possa ver o cumprimento da promessa e também, de forma mais completa, aquele cântico de Simeão. Deus falou para Jesus: para você é muito pouco ser só a salvação de Israel. Você também será luz para todo aquele que crê em você, independente se é de Israel ou não, o mundo todo. E é muito interessante a humilhação de Cristo. Porque, meus irmãos, se submeter à lei, você entregar toda uma vida para obedecer a Deus, e você submeter, como eu disse, a pai e mãe, que são humanos, criaturas suas, pecadoras, é humilhação. É humilhação. E olha só, versículo 7: o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Ou seja, humilhação. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Exaltação. Aquele que viveu uma vida de humilhação, de humildade, foi exaltado por Deus. E nós sabemos que hoje Ele é rei e está entronizado à direita do Pai. Intercede por nós. Submetamo-nos nós também à lei de Deus, pelos méritos de Cristo. Obedeçamos aos nossos pais. Façamos a vontade do Senhor. E isso é humildade. Quando nós deixamos de ter o controle da nossa vida e passamos o controle para Deus. Isso é humildade. E da mesma forma que Jesus viveu uma vida humilhada e foi exaltado, nós também seremos exaltados. Como? Na eternidade no céu. Uma vida gasta em obediência a Deus aqui na terra vai nos levar à eternidade com Cristo lá na frente. Para concluir, só queria dizer mais uma coisa. De fato, nós temos dificuldades em sermos humildes e obedientes. Nós temos dificuldade em sermos humilde e obediente. Quantas vezes nós não queremos tomar o controle da nossa vida em nossas mãos? Quantas vezes nós não queremos fazer os nossos planos, os nossos sonhos? Quantas vezes nós não temos uma direção do Senhor e nós rejeitamos essa direção e nós achamos que a nossa direção é a melhor? Nós vivemos numa sociedade que todos os dias nos assedia, uma sociedade orgulhosa, uma sociedade egoísta, uma sociedade prepotente, que nos assedia, tentando nos influenciar, para que a gente volte os nossos olhos para nós mesmos e não para os outros. Mas Jesus, Ele não tinha olhos para si mesmo. Ele somente tinha olhos para os outros. Amor. Mas nós somos fracos. Eu não sei vocês, mas eu sou. E vez após vez, eu quero tirar Deus do trono da minha vida e eu quero me colocar lá. Os meus sonhos, a minha sabedoria, os meus planos e a minha direção.
Eu deixo de amar o meu próximo e eu amo a mim. Eu não faço projetos e sonhos para abençoar a vida dos outros, eu faço para a minha vida. Eu não penso em gastar um pouquinho do tempo da minha semana para abençoar uma pessoa, não, é só para mim. Eu tenho que estar melhor, eu não estou bom o bastante, eu não tenho coisas na minha vida o bastante, não está bom para mim. Tal fulano e ciclano tem uma vida melhor que a minha. É sempre eu e eu. E eu nunca faço planos para o outro, para amar o outro, sendo que Jesus fez tudo para os outros. Desde pequeno cumprindo a lei, desde pequeno se submetendo e sendo humilde. E Ele nos chama, meus irmãos. Ele nos chama, mesmo que sejamos falhos, Ele nos chama para fazer o mesmo. Salatiel, sai do trono da tua vida e coloca eu no trono da tua vida. Ivone, deixa eu tomar o controle da tua vida. E isso requer humildade de nós. E nós devemos ser humildes como Ele era humilde. Nós comemoramos o Natal hoje. E o Natal é a lembrança para a gente de que Jesus, a infância de Jesus também, mostrou para nós que Ele é realmente o Salvador. E Ele é realmente o Salvador porque Ele foi humilde e obediente. Sejamos nós também. Hein? Pai, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Ó Deus, que o nome de Jesus seja doce a nós. Que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, se não for. Nos ajude a sermos humildes, Senhor, sairmos do trono da nossa vida e nos submetermos a tudo ao Senhor. Nos ajude a seguir o exemplo daquele que é o nosso Salvador. Nos ajude a lembrar que nós já morremos para nós mesmos e devemos viver a vida de Cristo. E quando nós falharmos, Senhor, porque nós vamos falhar, que o Senhor receba a nossa oração pelo intermédio de Cristo Jesus e nos dê força para continuar perseverando em imitar Cristo Jesus em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.